Boa noite, eu sou Tiago Dionísio, sou professor de Geografia da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro e integrante do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesta noite, está iniciando a quarta e penúltima aula pública do nosso curso, então aproveitem, nós temos dois convidados, assim como nas outras aulas, dois convidados extremamente especiais, mas antes de eu apresentá-los, gostaria, diante deste mês do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, fazer uma leitura, e para isso peço licença ao professor Alexandre Bortolini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para ler um pequeno texto que ele fez sobre os dados divulgados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, um armário do tamanho do Brasil. No dia 25 de abril, foi divulgado o primeiro levantamento feito pelo IBGE sobre a orientação sexual da população brasileira. Através da Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2019, o IBGE chegou ao número de 2,9 milhões de pessoas que se declararam homossexuais ou bissexuais no Brasil, ou de alguma outra orientação que não heterossexual. Quase 3 milhões de pessoas, o que corresponde a 1,8% da população. Para chegar a esse número, o IBGE não entrevistou toda e cada bicha ou sapata brasileira. Uma pesquisa por amostragem não precisa entrevistar todo mundo para mapear uma dada realidade. O método aplicado pelo IBGE permite projetar, a partir de um pequeno, mas representativo grupo, a realidade de toda a população brasileira. O mesmo método aplicado há décadas para produzir uma boa parte das mais importantes estatísticas brasileiras. Quando o Instituto divulgou a pesquisa, muitas pessoas ficaram chocadas com o número. E não é à toa. Só a parada do orgulho LGBTA+, de São Paulo reuniu mais de 3 milhões de pessoas em 2019. Ainda que parte do público fosse hétero ou turistas estrangeiros, precisaríamos juntar quase toda a LGBTA+, assumidas do Brasil para completar a multidão reunida aquele ano na Avenida Paulista. Certamente, o número de lésbicas, gays e bissexuais no Brasil é muito maior. Mas não é isso que a pesquisa mediu. O que a pesquisa nos diz é o número de brasileiros que se autodeclararam LGBTA+, ou seja, que quando perguntados por um entrevistador no contexto doméstico, sem direito ao anonimato, se assumem homo-bissexuais. No fim das contas, a grande revelação dessa pesquisa não é o número, certo ou errado, de LGBT no Brasil, mas o tamanho enorme do nosso armário. A partir dos dados do levantamento, podemos ter uma ideia da quantidade de lésbicas, gays, bi, pansexuais, para quem a regra ainda é o silêncio ou a máscara. O percentual de pessoas que não souberam ou não quiseram responder à pergunta foi de 3,4%, o que corresponde a mais de 6 milhões de pessoas, ou seja, o dobro das pessoas que se declararam. Sem contar as que, por medo, se declararam hétero. Um armário de milhões. Milhões de bichas, sapatães e companhia que não têm condições mínimas de segurança para responder com franqueza uma simples pergunta sobre a sua orientação sexual. No Brasil do presidente homofóbico, criador do kit gay, defensor da família dele e combatente fervoroso da ideologia de gênero, não é de se admirar que tanta gente se sinta insegura em revelar sua sexualidade. No país que mais mata travestis e trans no mundo, que aliás nem sequer entraram na pesquisa, sair do padrão é risco de vida. Já era de se esperar que, numa sociedade LGBTfóbica como a nossa, muitas pessoas não tenham coragem de se assumir. Extinguir a pesquisa é culpar o mensageiro. Ainda que triste, a informação que o IBGE nos trouxe é valiosíssima. Agora, sabemos o tamanho do armário no Brasil. Conseguimos ter uma dimensão mais real, menos distorcida pelas nossas bolhas ativistas, da quantidade LGBTA+, que vive anos adentro do século XXI. Ainda segue amarrados pela homofobia. Mas nem tudo é tristeza. Ainda que o armário seja gigante,
Temos 3 milhões de brasileiros LGBTA+, assumidas. E isso não é pouca coisa. Além disso, agora temos dado oficial nacional e não só projeções baseadas no que a gente acha, que não é pequeno e só reforça a necessidade de políticas públicas específicas para nós. Imagine todos os tipos de análise sobre moradia, renda, escolaridade ou tantos outros recortes que agora vamos poder comparar a realidade da população LGBTA+, com a do resto da população brasileira. E quem sabe, evidenciar as desigualdades de que a gente tanto fala. Isso é importantíssimo. Outros dados interessantes do levantamento do IBGE sobre a orientação sexual. Idade, o que a gente já esperava, uma proporção maior de assumidos entre jovens e o armário mais forte entre os mais velhos. Renda, o percentual maior de autodeclaração entre as faixas de maior renda não significa necessariamente que pobres são mais preconceituosos, mas talvez que, numa sociedade capitalista, o dinheiro ajude a lidar com a discriminação. Escolaridade, como no Brasil renda e escolaridade andam juntos, esse dado talvez seja mais reflexo das diferenças econômicas que mais propriamente efeito de uma educação inclusiva. Nossas escolas hoje vivem um verdadeiro terrorismo ideológico e falar de gênero e sexualidade em sala de aula é muito difícil. Raça, cor. Cai de vez por terra o mito de que há mais homofobia entre pessoas negras. Pretos e pardos têm índices ligeiramente mais altos de autodeclaração do que os brancos. E, por fim, não conseguimos imaginar nenhum outro motivo, além de transfobia, para as pessoas trans não terem sido incluídas no levantamento. Poderíamos já ter finalmente um dado nacional sobre a população trans brasileira. E, mais uma vez, esse grupo ficou para depois. Transfobia também é crime e mata. Já passou da hora, IBGE. Então, nesta noite, nós convidamos 2 professores. O primeiro, Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, PhD em Neurociências, mestre em Psicanálise, doutor e mestre em Ciências da Saúde, nas áreas de Psicologia e Neurociências, com formações também em Neuropsicologia, licenciatura em Biologia e em História, Tecnologia, em Antropologia. Pós-graduado em Programação Neurolinguística, Neuroplasticidade, Inteligência Artificial, Neurociência Aplicada à Aprendizagem. Atualmente é diretor do Centro de Pesquisas e Análise Heracto, chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia do Logos Universidade Internacional, diretor da MF Press Global, membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e da Sociedade para a Neurociência nos Estados Unidos. O nosso segundo convidado se chama Ronald Lopes, doutorando em História pela UERJ, mestre e licenciado pela Unirio, pós-graduado em Ciência da Religião pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Teologia pela Faculdade de Ciências e Teologia do Norte do Brasil. Estudos psicoanalísticos pelo Serviço de Atendimento à Psicanálise em Atenção à Infância e à Família, do Hospital São Zacarias, da Santa Casa de Misericórdia, subtenente bombeiro militar e professor de História. Autor do livro Morte que Constrói a Cidade e coautor do livro Seja Homem, a Reinvenção de uma Masculinidade em Crise. Antes dos convidados falarem, gostaria também de transmitir o abraço do professor Jonas Alves, coordenador-geral deste curso. Ele passou por uma segunda cirurgia hoje, ainda continua de licença, mas ontem ele deixou um forte abraço para os cursistas, para os nossos convidados. Assim que ele saiu da sala de cirurgia, ainda um pouquinho grogue por conta da anestesia, ele já mandou mensagem perguntando se estava tudo ok. Ou seja, mesmo o professor Jonas Alves estando de licença e passando por toda essa situação, ele está presente intensamente, acompanhando todas as ações que estão sendo desenvolvidas durante esse curso. Então, assim, um forte abraço que ele nos deixou para todos nós. Então, os convidados, por favor.
Professor Fábio, seja muito bem-vindo. Agradecemos imensamente o aceite do seu convite para estar conosco aqui nesta noite, no nosso curso, que tiveram 300 inscritos, né? Em 24 horas nós batemos assim a meta do número de inscrições. Depois nós tivemos que abrir mais 80 vagas para poder atender a grande demanda que é discutir a temática desse curso. Então, fica à vontade, a sala é sua, a sala virtual. Muito obrigado. Quando eu recebi o convite para falar de um tema que é interessante quando fala em fadiga, porque é justamente um tema que eu estou mexendo bastante. Tenho alguns estudos publicados que têm relação com a fadiga, principalmente um estudo mais importante para mim, que publiquei ele em 2018, ele foi aprovado pelo comitê e publicado, em que eu digo que o mau uso da internet está deixando as pessoas menos inteligentes. Isso tem relação, inclusive, com a fadiga. Falando em psicanálise, a psicanálise ela passou no meio do caminho na minha vida até eu chegar ao denominador que eu chamo de neurociência. Então, para entender o comportamento humano, uma curiosidade que eu tenho desde muito pequeno, eu passei pela história, pela biologia, licenciatura, pelo tecnólogo em antropologia, fiz psicologia e engraçado que na psicologia existe um certo preconceito em relação à psicanálise. Mas quando eu fiz psicanálise, eu percebi que, na realidade, a psicanálise é importantíssima, assim como os pensamentos de Freud, a minha principal linha, ela tornou-se coerentes os pensamentos comprovados com base na neurociência. Olha que interessante. Então, eu tive que percorrer todo esse caminho para encontrar a razão mesmo. Eu busquei desde as partículas elementares aos átomos para poder entender o comportamento humano, a razão do comportamento humano em si. E muitas coisas, a psicanálise estava correta, Freud estava correto. Eu posso aí lembrar do texto de 1927, por exemplo, Futuro de uma Ilusão, que é considerado um testamento pedagógico. Ele fala da questão da educação em si, assim como a defesa em relação ao que acontece na infância e o que pode acarretar na fase adulta. Então, naquela época, já pensando em que a sua educação, a criação na infância vai corresponder a quem você vai ser, onde na genética comprovamos através dos fenótipos o fator genético em si, em que você pode moldar de acordo com o ambiente, e na neurociência com a própria neuroplasticidade cerebral e também com outras condições do cérebro. E aí, quando a gente fala dessa projeção, dessa substituição, por exemplo, que Freud dizia das crianças em relação aos professores, como se substituíssem os pais, a gente pode falar aí de uma falta, de uma pendência, que a própria neurociência explica com base na formação do cérebro em si. A gente tem o lobo frontal, a última região a se formar, a região da inteligência, a região que você tem a tomada de decisão, a criatividade, a prevenção, foco atencional para a memorização e o controle geral das demais inteligências. Nós, humanos, nos diferenciamos dos outros animais mediante a esse lobo frontal, sendo mais específico o próprio córtex pré-frontal, em relação à inteligência e a gente saber o que está fazendo de maneira diferente dos animais em relação às próprias atitudes. E aí, quando a gente fala de uma sociedade atual, por exemplo, imatura, que a gente está vivenciando isso, tem relação justamente com a própria formação dessa região do cérebro. Inclusive, a própria rede social e o vício da dopamina, que vocês tanto ouvem falar, tem relação com esse desenvolvimento. Esse artigo que eu publiquei, que a internet está deixando menos inteligente, em 2018, é apenas uma comprovação de um estudo que já existe desde 1970, em que diz que a população humana está abaixando o seu QI. E muitos me questionaram sobre isso, dizendo coisas do tipo, mas os jovens hoje não são mais inteligentes. E aí eu escrevi um outro estudo, um artigo científico, em que eu comprovo que, na verdade, o jovem não está mais inteligente, mas existe um tipo de inteligência tecnológica que faz
os mais antigos pensarem e acreditarem que o jovem está mais inteligente. Mas se você analisar a lógica, a própria dificuldade em tomar decisões, a dificuldade hoje no foco atencional dos jovens, a dificuldade em conseguir memorizar e aprender, tudo isso tem relação com a região da inteligência do cérebro, o que comprova a teoria. Então, se a gente pensar hoje na psicologia, na psicanálise, na neurociência em conjunto, todas elas trabalham de maneira muito eficiente e não tirando a própria antropologia e história, porque você pode analisar na história, na antropologia, na cultura, nos povos, justamente essa transição e a própria confirmação em relação às atitudes mediante a própria cultura. Porque você vai analisar que nós somos do Paleolítico e que nós temos um instinto de sobrevivência e ele não sairá de nós. Um outro estudo que eu escrevi fala sobre a questão do metaverso e o fim da humanidade, porque a gente não vai conseguir viver essa vida virtual que alguns acreditam que viveremos, até porque o instinto ele não vai deixar de existir. E o instinto ele é real. O instinto está relacionado ao que pode nos colocar em risco. E o que pode nos colocar em risco é real, é físico. Até porque existe uma coisa na vida que é determinante. E a gente não pode eliminar, a gente não pode se adaptar. Não existe outra saída, é a morte. E justamente a falta de percepção e da existência da morte está relacionada à própria falta de coerência que hoje a gente está vendo na nossa sociedade, não apenas no Brasil, em outras regiões do mundo, mas eu, que vivo em Portugal e já estive em mais de 17 países e trabalho em 7 países, posso dizer que o Brasil está sofrendo o pior caso de todos. E é muito fácil a explicação sobre isso, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E por que o Brasil é mais ansioso do mundo? Por causa da violência, por causa da diferença social. E o Brasil ele já era o país mais ansioso do mundo já há muitos anos. Inclusive, tenho dados de 30 anos atrás que já constatavam uma ansiedade acima do normal em brasileiros. Mas os dados se comprovaram através da OMS em 2019, em 2020, em que o povo brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E muitos explicavam e tentavam dar razões para que o povo fosse muito ansioso, quando, na realidade, a razão maior está na violência. Porque quando você tem a violência, quando você sai de casa pensando que pode ser assaltado, quando você vai dormir, escuta um barulho do lado de fora, e esse barulho faz você pensar que algo pode te acontecer, a ansiedade funciona como uma pendência, faz parte do instinto, logo ela vai acionar a amígdala cerebral para te colocar em alerta sobre aquela situação, para que você tente encontrar uma solução essa que não existe. E aí você vai hiperativar a amígdala cerebral. E isso vai prejudicar, porque vai te colocar num processo, numa atmosfera negativa, em busca de mais memórias negativas, até porque nós, sim, somos o povo mais ansioso do mundo, Gilda. E confirmado isso, o povo mais ansioso do mundo. Inclusive, quando começou a pandemia, aqui na Europa, e eu sabia que ia para o Brasil, obviamente, no mundo global, eu escrevi, tenho registros disso, em que o Brasil corria um risco muito sério, porque poderia ser um povo com alto número de fatalidade pela Covid, porque a Covid ela tem relação com a imunidade. E sendo o povo mais ansioso do mundo, logo somos os mais estressados do mundo, pela relação direta, obviamente. E o estresse baixa a imunidade, a própria ansiedade excessiva e constante baixa a imunidade. E aí você corre um risco maior em relação à morte pela Covid. Alertei sobre isso, inclusive também tenho registrado que eu falei que seríamos o maior consumidor de celular do mundo, e isso foi comprovado no final do ano passado. A gente se tornou o maior consumidor de celular do mundo, porque quando você está muito ansioso e você mergulha nessa atmosfera negativa, você vai buscar saídas para que você possa liberar na expectativa a dopamina, neurotransmissor da recompensa, que é liberado na expectativa.
e aí você vai conseguindo conquistas e conquistas que nunca são suficientes. Funciona como vício. Até porque o vício de drogas, por exemplo, a abstinência está relacionada ao excesso de produção, à intensidade da liberação da dopamina. Quando você deixa de usar a droga, ela não libera da mesma maneira. É igual o vício da internet, da rede social, numa intensidade menor. É diferente em termos de intensidade. Mas o vício são as mesmas regiões do cérebro. Tudo isso que eu estou dizendo tem comprovações científicas e eu também tenho meus próprios estudos, artigos que foram publicados, que comprovam, foram aprovados pelos comitês científicos. Eu, como doutor também em neurociência, assino embaixo sobre tudo isso que eu estou dizendo. Então, essa fadiga de hoje está relacionada justamente a essa questão da ansiedade, do estresse, em que você vai fazer com que o teu eixo HPA, ou seja, desde o sistema nervoso até o sistema entérico, até todo o sistema do nosso corpo humano, ele vai fazer com que tenha uma liberação de cortisol de maneira não adequada, o que vai causar a fadiga, porque o próprio excesso de consumo de energia, entre outros fatores, que eu poderia detalhar aqui, que vai trazer essa fadiga que a gente tem dificuldade, às vezes até mesmo em raciocinar, em conseguir ler alguma coisa. Ou seja, temos um circuito completo em que todo esse vício, esse excesso de tecnologia de rede social está acarretando em problemas. E tem um outro estudo que eu digo que aumentar o número de transtornos mentais, que já foi comprovado no Brasil, um aumento agressivo de transtornos mentais, entre eles TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, eu prometi aqui 20 minutos, ultrapassei aqui 21 minutos. Tenho muito mais a dizer sobre isso, teria muito mais a dizer sobre isso, mas deixo aberto para que as pessoas possam me perguntar. Eu acho que consegui o tempo certo, né, Tiago? Beleza, tem algumas. Muito obrigado, professor Fabiano. Tem algumas perguntas, que aí você bebe um pouquinho de água enquanto o Ronald fala, e aí a gente volta para poder refletir sobre algumas questões que surgiram, tá bom? Professor Ronald Lopes, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar nessa terça-feira à noite fria para nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então a sala agora e a fala é sua. Fica à vontade. Obrigado, Tiago. Boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês falando, né? É um prazer aqui falar sobre esse tema, né? Sexualidade, educação, gênero, né? As contribuições da psicanálise, as contribuições da história, né? A gente vai estar aí fazendo uma espécie de tour, né? Levantando algumas questões sobre educação, como que a educação se comporta antes e como a educação se comporta hoje, né? A gente vai estar aí. Nossa intenção aqui não é estar fazendo uma profundidade, né, para vocês nesse curso de extensão, né? Eu sei também que tem alguns que não estão fazendo o curso de extensão, mas está acompanhando a gente pelo YouTube, pelas hashtags, também está vindo pelo Instagram, está vindo de outros lugares aí desse mundo virtualizado, dessa sociedade do controle, né? Mas a gente vai estar falando um pouquinho sobre o mal-estar, né? O mal-estar na atualidade, na sociedade do cansaço. A gente vai se ater um pouquinho aí no assunto da educação, atravessando esse tema desse módulo 4 do curso de extensão de vocês, né? Do LEGESEX, do curso de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Ronald, eu sou historiador. Bom, para os psicanalistas eu sou historiador e para os historiadores eu sou psicanalista. Mas a gente trabalha aí dentro desses lugares, no entremeio desses lugares, tá bom, pessoal? Então a gente vai tentar mobilizar esses saberes e não saberes para a gente poder entender essas questões da educação, né? A gente não vai entrar com profundidade, como a gente disse, mas vai levantar algumas questões para a gente refletir, tá bom? Então eu vou estar aqui compartilhando com vocês um material que eu tenho aqui, né?
eu preparei alguns slides. Deixa eu só pegar aqui sobre o mal-estar na atualidade e as implicações que a gente tem hoje. Não é? Muito bem. Enquanto o nosso técnico consegue aqui colocar os nossos slides, a gente vai... Beleza, enquanto nossos técnicos vai colocando aqui os nossos slides, a gente vai começando a ter algumas reflexões, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. Bom, eu estou compartilhando a tela aqui. Não sei se o Jairo ou o Thiago está com a habilitação da minha tela aqui. Não, não é isso não. Espera aí. Esse é um trabalho dos meus alunos, né? Deixa eu tirar aqui. Já estão vendo. Deixa eu tirar aqui. Eu vou fazer o seguinte. O Thiago, eu vou enviar para você e aí a gente coloca esses slides, não é? E o Jário também, eu sei que o Jário está me assistindo. E aí eu vou enviar para ele. Muito bem. Já enviei para ele lá e o Jário também está me dando uma força grande. Gente, os bastidores aqui são impressionantes. Os bastidores aqui, a movimentação é grande. Enquanto eles estão colocando os slides para a gente poder apresentar para vocês, eu vou falando algumas coisas, né, introduzindo o assunto aqui para vocês, tá bom? Bom, de início, a gente vai estar falando aí sobre o mal-estar, né? O mal-estar é um conceito, claro, vindo da psicanálise, né? Eu vou inclusive, vou mostrar isso nos slides daqui a uns 5 minutinhos para vocês. Mas o mal-estar, então, ele é um conceito lá da psicanálise, cunhado por Freud, né? E, bom, Freud dispensa apresentações, e a ideia do mal-estar é a relação do homem com a cultura, né? Freud, então, ali no mal-estar da civilização ou mal-estar da cultura, e aí a gente ele não vai entrar nos pormenores para fazer essa divisão de civilização e cultura. Há uma discussão no Norbert Elias, né, no processo civilizatório, sobre o que é civilização e o que é cultura, mas basicamente no livro Freud não entra nessas questões, né? E ele vai considerar que para a gente entrar no mundo da cultura ou no mundo da civilização, né, quando a gente ainda é ali um bebê, né, a gente através do nosso pai, através da nossa mãe, a gente acaba renunciando, né, aos nossos modos de satisfação. O que seria isso? Os nossos modos de satisfação não seria de um todo absoluto, ou seja, não seria de uma ordem em que você pode fazer qualquer coisa. Não. A cultura ou a civilização, ela é da ordem da castração, ou seja, da delimitação das suas satisfações, né? Ou seja, haveria, então, uma renúncia para a gente poder entrar na vida comum e, portanto, na cultura, e estaria aí com uma espécie, então, de mal-estar, né? Então, mal-estar é isso, quando eu quero satisfazer as minhas vontades, né, os meus desejos, mas eu sou obrigado a negociar. É uma escolha forçada, né, que acontece quando a gente é criança e ao longo de todo o nosso desenvolvimento infantil,
a gente vai estar também fazendo uma separação, aí é importante dizer que para a psicanálise há uma separação entre o infantil e a infância, né? O que seria o infantil? O infantil, então, ele seria da ordem psíquica, a gente vai ver isso depois também, mais à frente, né? O infantil seria da vida interior do homem, né? E a infância seria um papel social, né? O infantil seria da constituição psíquica do homem e a infância seria aí o modo de cultura, né? A história, né? A própria história, né? A gente vai ver que essa ideia de criança ela não é antiga, né? A gente pode localizar mais ou menos aí durante o século XVIII, XIX, já vai se formando aí, a partir do século XVIII já vai se formando uma mentalidade burguesa que vai inventar a figura da criança, da infância, né? E aí, portanto, por que eu estou falando isso? Porque no mal-estar da civilização, e a gente precisa dessas questões para a gente poder mergulhar ali nessa obra, né, fantástica, o Freud vai falar aí vai escrever essa obra entre 1929 e 1930, portanto, aí já depois entre guerras, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai estar refletindo sobre a cultura, que é justamente o enlace entre a singularidade e a herança cultural, né? Muito bem, muito obrigado, viu, Jairo, por ter colocado aí, Jairo e Thiago também, que estão me ajudando aí nesses bastidores. Então, o mal-estar é justamente isso. O mal-estar seria, então, o enlace entre a singularidade do indivíduo com as suas pulsões de satisfação, né? E a herança cultural que ele recebe dos pais, que ele recebe do outro, que vem da cultura, né? E ambos vão ter que negociar, ter uma negociação compositória aí, né? Quer dizer, não está nem dentro, inteiramente dentro da cultura e também não está fora dela. Não está inteiramente satisfazendo as suas pulsões, mas também não está fora dela, né? Mas é a modelagem dessas duas coisas que constitui o indivíduo, né? Então, o enlace em que a história individual se inoda de maneira única com a história comum, né, produz essa realidade psíquica, né? Isso é importante a gente entender isso. E isso que é mal-estar. E isso que provoca mal-estar. Você pode perguntar assim para mim, mas, professor Ronald, pelo que eu entendi, o mal-estar, então, é justamente isso. Eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. É justamente isso. Mas a cultura não muda? Muda. Mas aí eu te respondo. A cultura muda. As demandas do indivíduo de satisfação também podem ser mudadas ou não. Mas a questão é que o mal-estar permanece, né? Uma coisa meio enjoada, uma coisa meio inadequada, uma coisa que fica ali, você não sabe se vai, se fica, se pode, se não pode. Mal-estar é isso, é um mal-estar aí, né? No Dasein do Heidegger, né? Quem gosta de filosofia aí. Mas o que acontece? Essa relação, então, ela se faz, claro, essa negociação não é simétrica, né? Ela é justamente assimétrica, né? Existe uma coisa que sobra, né? Um sossobrar, um resto, né? Um resto pulsional, que a gente chama, né? Que insiste para além da organização psíquica, que a cultura reabsorve e devolve para o indivíduo de novo, que é justamente esse mal-estar, né? E é por isso que pode passar para mim isso aí, a sensação de mal-estar. Freud refletiu sobre a relação do homem com a civilização, considerou que essa exigia moderação e renúncia para regular a vida comum, né? Pode passar para mim? É como se fosse a onda do mar, não é? Como se fosse a onda do mar. Veja bem, gente, vê se a gente consegue entender isso. A ordem das pulsões é caótica, não é?
se a gente tivesse que satisfazer todas as suas pulsões, né, a energia que te move no mundo, né, seria interminável, porque não cessa de se inscrever, não tem como, né, não tem como satisfazer plenamente, né? Ou seja, ou então você volta para o ventre da sua mãe, né? Ali você era plenitude, mas quando você sai da bolsa, né, quando você sai da placenta, você tem uma escolha, ou é a bolsa, como diria Lacan, ou é a vida. Então você escolhe a vida, e por isso você nasce, se desenvolve, né, mediante a marcação do outro. Né? Então a onda seria essas pulsões. E o que seria a areia da praia? Né? A areia da praia, então, seria esse barramento, essa contenção que a civilização ou a cultura faria em cima do indivíduo, modelando as suas pulsões. Olha, aqui você pode, aqui você não pode. Aqui você pode comer chocolate, mas não pode, comer mal, porque senão você vai ter algumas doenças. Enfim, a sociedade vai, através da cultura, modelando ali o indivíduo para que o indivíduo não vira uma completa barbárie, né, de satisfação das suas pulsões. Né? Pode passar para mim. O que acontece, gente, depois? Isso eu estou falando lá no Freud, o Freud já estava falando isso, né, lá no século XIX, e ele vinha trabalhando isso até culminar no livro Mal-Estar da Civilização de 1929, né, 1930, por ali. E o que vai acontecer, né, de lá para cá? De lá para cá, a gente tem inúmeras transformações durante a história do século XX todo. Você tem Primeira Guerra, você tem Segunda Guerra, você tem queda do Muro de Berlim, você tem o desfacelamento da União Soviética, você tem uma palavra que é inventada, né, durante o século XX, que é chamada de genocídio. Né? Você tem uma outra palavra que é inventada, né, para dar nome aos fenômenos que estão acontecendo no século XX, que é o fascismo, que é o nazismo. Né? Todos esses fenômenos não se tinha antes. Né? O Hobsbawm, na Era dos Extremos, a partir de 1914, ele diz que o século XIX dura até 1914. Até 1914, sim, porque 1914 é a Primeira Guerra Mundial, inaugurando o século XX, que é a Era dos Extremos. Né? O mundo está dividido em bipolaridade, quer dizer, aí a gente pensa assim, poxa, mas não está dividido até hoje? Não, o mundo estava dividido após a Segunda Guerra Mundial e num bloco capitalista e num bloco socialista. Né? A gente tem essas noções aí desde do ensino médio. Né? Quer dizer, essas transformações que se deram do século XX tornaram as relações fluídas. Né? Todo mundo conhece aí a questão do Bauman. Né? O que o Bauman traz lá no Mal-Estar da Pós-Modernidade. Né? Fala que as relações se tornaram fluídas, né? As relações se tornaram mais rápidas, né? Não há uma estabilidade, né? A velocidade impera, né? E também a economia de mercado e de consumo. Né? Ou seja, exigência de satisfação como ordem explícita em nossa sociedade contemporânea, propondo-se a discutir os efeitos desse imperativo para o homem pós-moderno, contrastando com o imperativo de renúncia e moderação, lema social da modernidade. Ou seja, o que Bauman está dizendo? O Bauman está dizendo que não só ele, obviamente, mas o Lacan vai falar algo também semelhante, né, nos termos psicanalíticos, e que agora você tem uma sociedade mais livre. Aquele imperativo de restrições da época do Freud se dissolveram e se reconfiguraram numa maior liberdade por conta dos movimentos feministas, por conta dos movimentos de revolução sexual, né? A pílula anticoncepcional, ela é praticamente uma revolução, né? Porque você acaba separando a reprodução do prazer, né? A invenção da pílula anticoncepcional é uma invenção dos modos e dos regimes de se obter prazer, quer dizer, é uma libertação. Né? Você tem lá no campo teológico, você tem
as SEBs, as teologias da libertação, as teologias de missão integral, né? No campo, trazendo aqui para o campo social, você tem os movimentos de negritude, né? Enfim, todos esses movimentos sociais, eles estão lutando por mais liberdade e estão conseguindo, estão conquistando, né? Só que o Bauman traz essa reflexão, dizendo agora que há então um imperativo de consumo e exigência de satisfação. Olha, agora você não tem mais desculpa para ficar sendo reprimido. Agora, pelo contrário, você pode se satisfazer, né? Só que agora o movimento acaba sendo inverso ao do século XIX, que agora é o quê? Agora você é obrigado a se satisfazer. Coma, venda, né? Todos esses verbos no imperativo, eles significam bastante coisa, né? Beba Coca-Cola, não é isso? Transe, não é isso? Coma, né? Faça esporte, né? Todos esses verbos, eles têm uma ordem implícita, quer dizer, existe um imperativo para um homem pós-moderno, né? Em contrastando aí com o imperativo de renúncia e moderação burguesa do século XIX, né? E aí, o que acontece? Depois disso, o que acontece? Há a invenção das redes sociais, da internet, e aí a gente chega aí aos anos 2000, né? No começo dos anos 2000, e há uma nova transformação que é justamente essa, né? De eu estar falando aqui para um monte de gente, né? Eu estou falando aqui, sabe lá onde vai parar a minha voz, na verdade, que esse link vai ser rastilho de pólvora, e é agora um mundo virtual. Agora o mal-estar não é mais nem das restrições, não é o mal-estar nem das satisfações imperativas, mas agora existe um outro tipo de mal-estar, que é o mal-estar na sociedade midiática afetiva. Esse nome fui eu que dei, tá, gente? Midiática afetiva é um conceito que eu que estou criando aqui para vocês. Os controles, então, seriam modulações contínuas, em que a flexibilidade é requisitada. Tudo se torna mais fluido do que o líquido. Já não é mais líquido do Bauman, já é uma espécie aí de gás, né, gasoso, podendo ganhar formas diversas e provisórias. A convocação da mútua permanente é um efeito, mudança permanente é um efeito das sociedades de controle, né? Quer dizer, você nunca chega a terminar nada, nem começar nada, né? Você não se termina nada nunca. Quer dizer, o que acontece? A gente começa um curso e não termina. A gente começa um namoro e não termina, né? Quer dizer, você começa um casamento e cria aquele mal-estar, não termina, né? Você começa a cuidar de alguém, não termina. Quer dizer, essa sociedade de controle agora já não é o controle disciplinar lá do século XIX, de confinar das prisões, dos hospitais. Não. Agora, o panótipo, ou seja, aquele que te vigia, aquele que te olha, sobre o olhar do panótipo se hipermultiplicou. O que acontece agora? A gente tem uma sociedade virtual, né? Agora, as suas restrições são na ordem de uma reputação virtual, né? Quer dizer, quantos linchamentos a gente já viu por aí? Linchamentos virtuais, né? Linchamentos de reputação virtual, bullying virtual, né? Você agora discute, sabe-se lá com quem, né? Talvez com suas próprias neuroses também, você por conta de uma atomização que acontece também na sociedade junto, né? Não é que a sociedade diante do século XIX foi eliminada, ela continua aí, convivendo com essa sociedade de controle junto com as redes sociais, né? E viveríamos endividados, quer dizer, estaríamos sempre em dívida com todos os campos. Você pode ver aí que eu sou historiador. Beleza. Aí eu estou falando de história. Mas aí eu tenho que falar agora de psicanálise. Mas aí eu também agora tenho que aprender a cozinhar. Mas aí agora eu tenho que aprender a rachar lenha. Mas aí agora eu tenho que aprender a ser... Quer dizer, eu estou sempre num movimento de endividamento em todos os campos, né? Assim também como na educação, por exemplo. Pode passar para mim.
E aí, a gente tem aí rapidamente uma história da educação que a gente tem. Eu ia falar um pouco da história da educação no Brasil. Por quê? Porque esse coroamento de que a gente já entra no campo da educação endividado, ele é um problema histórico, né? E aí eu ia passar, a gente tem no período colonial a educação religiosa, né? A história da educação no Brasil ela é eminentemente religiosa, e depois pode passar para mim período imperial, pode passar período republicano, e quando a gente entra no período republicano e no governo militar, de 64 a 85, acontecem algumas reformas educacionais. Gente, preste atenção nessa que é o ponto de entrada para a gente pensar um pouco sobre educação e quais são as contribuições da psicanálise na educação, né? Começa a entrar as reformas educacionais, né? A gente passa por uma série de reformas educacionais e também teorias. Claro, a gente tem que citar aí Vygotsky, Paulo Freire, uma série de reformas educacionais que está sendo empreendido, que culmina na lei, né, da LBD, de 1996, como vocês bem conhecem. Pode passar para mim? Faz favor. Em 1996 foi promulgada, então, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que vai dar as orientações necessárias para a organização do sistema educacional. Gente, centrada no aluno. Não é? Justamente essas reformas e é que a gente agora se satisfaz, né? Vamos colocar assim, que a educação está centrada no aluno. Agora a gente chegou finalmente a nosso ponto de chegada, né? Chegou, pronto, acabou. Isso é educação, é centrada no aluno, tudo é para o aluno, o aluno recebe financiamento, agora a gente vai resolver todos os problemas que a gente pensa que tem, né? Através da educação e através dessa centralização no aluno, né? Pode passar para mim? O que acontece, e aí vem a psicanálise, né? E aí vem a psicanálise explicando a contribuição, quais são as contribuições da psicanálise. A psicanálise aí como uma vertente nova, né, digamos assim, um ente novo que aparece no nosso cenário sobre educação, e aí ela a gente já pode começar a dialogar. A educação está com seus pedagogos e com seus educadores já satisfeitos com a história que fizeram, né? Em que o aluno é o seu centro. Só que a psicanálise vai vir e vai dizer, olha só, cada época tem seu jeito específico de sofrer e respostas, né, para esse jeito específico de sofrer, né? A educação já vai olhar meio de lado, né? Já vai ficar esquisita, já vai falar que discurso é esse, né? E a psicanálise continua. Olha, a gente tem duas maneiras aí de pensar a educação. Uma na dimensão política-administrativa, como gestão do jeito que vocês estão fazendo, né? Exatamente do jeito que está vindo na história, né? Que essa maneira de gerir a escola, ela é necessária, né? Mas também diz respeito a um mal-estar cultural, né? A educação ela é sinônimo de escola, né, que prepara o mundo para o futuro, e é um lugar estratégico geral, assim, uma estratégia geral da política, né? E aí o que acontece? A psicanálise vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que pensar um passo antes disso, um passo antes do que vocês chegaram, né? Por quê? Porque corre-se o risco de ter uma boa educação, ter uma boa escola, na verdade, vocês têm uma escola estruturada por causa dessa gestão e todas essas reformas educacionais, mas ter uma má educação. Você pode ter uma boa escola, mas uma má educação, né? Por quê? Porque no mal-estar contemporâneo ligado à educação, a ideia de criança ela é uma ideia de criança que Freud chamou de a majestade o bebê,
né? Essa aí é a passagem que o Freud vai dizer, a majestade, o bebê, né? Ele vai dizer isso lá na introdução ao narcisismo, né? E a ideia é basicamente o seguinte, pode passar para mim, o que seria essa majestade, o bebê? O Freud vai olhar uma pintura do Arthur Drummond, de 1898, né? E vai dizer o seguinte, olha, a nossa Constituição, os nossos modelos culturais vão tratar a criança como a majestade, o bebê, né? Ou seja, a criança, para atravessar a rua com a sua mãe, o guarda para o trânsito, né? Isso lá no século XIX, o guarda para o trânsito para a criança passar, todo mundo prestando atenção na criança, e ele vai chamar essa figura de a majestade, ele vai chamar já está a nomeação de majestade do bebê, mas ele vai dizer que isso é a constituição do nosso narcisismo, né? E todos olhando aí, extasiados, procurando sinais ali para a proteção do bebê, enfim. O século XX foi o século da infância, na medida que o século anterior à criança inexistia publicamente, né? E é justamente esse século XX, né, que a criança se torna sujeito de direitos, né? Por isso que a gente fez essas reformas todas em direção a essa criança sujeita de direitos, objeto da ciência, peça, né, de regente do casal, né? O casal, ela pensa, né? Quando se tem um casamento, você pensa, tem um filho, enfim. As regras de conjugalidade dependem das regras de parentalidade, né? Ou seja, quando você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro, o juiz, ele julga em favor da criança, sempre, não julga em favor do adulto. Por quê? Porque ele vai fazer o melhor, que é para a criança, né? Ou seja, e aí criam os impasses para a educação. Será que a gente está refém, né? Será que a gente se torna refém dessa criança agora que é majestosa, né? Esses são 2 livros que eu estou colocando aí para vocês como referência da invenção da infância, né? E a história social da criança e da família, do Philippe Herrier, pode passar. Para mim, faz favor. E aí você tem mediante essa invenção da criança como sujeito, né? E um eventual assujeitamento do adulto sobre um adulto na criança, a Hannah Arendt tem um ensaio, A Crise na Educação. A Hannah Arendt afirma o seguinte: em toda crise é destruída uma parte do mundo, alguma coisa comum a todos nós. A problematização dessa tese pressupõe considerar a perda de critérios para avaliar a crise na educação e, ao mesmo tempo, voltar à questão a mesma, a essência da educação. Quer dizer, o que se educa, né? A criança é um adulto mínimo, né? É um adulto que se minimizou, né? Porque a criança, quando chega na escola, é uma enxurrada de deveres, né? Quase que aí, voltando àquela radical da palavra infans, né? Que é aquele que é infantil? É o radical da palavra infans, aquele que não fala, né? Aquele que daí que vem a etimologia de infantaria, né? No exército, né? O que é infantaria? Justamente aquele que é proibido de falar, né? Só que a gente fez esse proibido de falar, fez ele falar, né? E aí você tem a educação deve proteger as crianças do mundo e o mundo das crianças, né? A gente pode fazer essa inversão, né? Bom, se a educação deve proteger as crianças do mundo e o mundo da criança, como que a gente pode fazer essa relação de complementaridade? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que os pais só querem educar a criança para protegê-la do mundo, né? Ou então, outro tipo de criança é se ela tiver sucesso.
né, nesse mundo virtual de controle que a gente já tinha visto anteriormente, né? Ou seja, as crianças apontam o dedo para o rosto do professor e diz: você não tem mais autoridade, você não pode me reprovar. Né? As crianças fazem isso em sala de aula. Né? Quer dizer, a nossa educação, a formação educacional acaba nos formando para representações de criança e não para a criança do real, a criança de fato, né? Porque realmente, quando você se forma professor, você só vai saber o que é educação quando você cai em sala de aula, que você não estudou absolutamente nada para aquilo ali, né? Tudo que você passa. Não é que as teorias estejam erradas, não é isso. Mas agora você tem um contato com a criança, né? Isso é muito interessante também. Né? Frequentemente os pais dizem assim: meu filho pode ser o que ele quiser. Né? Aparentemente muito democrático isso. Né? Eu não desejo nada para ele, eu só quero que eles sejam felizes. Mas, do ponto de vista psicanalítico, isso é um problema, porque se você não tem referência, para onde você vai? Né? Então, qualquer lugar serve. Né? Então, se os pais dizem: meu filho pode ser o que ele quiser, né? Desde que eu não seja infeliz, né? Inconscientemente, né? Quer dizer, não existe uma referência que dê direção para essa criança, né? Quer dizer, tem uma requinte de crueldade, né? Porque felicidade para o Freud, eu acho que realmente são momentos felizes. Você não tem uma etapa assim, pronto, cheguei, sou feliz agora para o resto da vida. Não, isso não, né? E se você também tem esse pensamento, o que vai acontecer? A posição da criança na majestade, o bebê, é entregar a criança na própria tirania dela. Né? Isso também é bem interessante a gente pensar dessa maneira também. Pode passar para mim. Eu já estou me encaminhando para os finais. Essas são as reformas educacionais que tivemos, né? São as representações, né? Quer dizer, a gente idealizou da esquerda, mas acabou fazendo a da direita. Pode passar para mim. Qual é a melhor educação, então? Temos aí adultos sendo controlados pelo seu próprio infantil, né? Quer dizer, os professores, a psicanálise, os professores, eles devem ser interessantes e não interessados, né? Isso é bem interessante também de a gente pensar. Quer dizer, os professores têm que ser interessantes e não interessados, né? Para justamente você conter essa descredibilização que é muito perigosa para a educação. Né? Isso também... você tem aí a educação forma jovens muito preparados para o mercado de trabalho, muito competentes, mas, ao mesmo tempo, imaturos. Né? Para a psicanálise, é muito importante você construir consistências mais do que competências. Né? Quer dizer, você tem um sujeito muito competente, mas ele não resiste às agruras da vida, né? Às vicissitudes. Né? Qualquer coisinha abala e ele adoece por conta disso. Né? Isso também é bem interessante de entender. A gente pode passar para mim. A gente vai diferenciar também as preocupações pedagógicas, a gente já falou um pouco, eu só vou passar rapidamente. No século XIX, não reprimir. Tinha uma preocupação, né, educador, e o educador estava com essa preocupação do excesso de limite. Né? Veio o século XX, a gente deu voz à infância, e no século XXI o educador está preocupado com o sem limite da criança. Né? Interessante isso, é por isso que dá muito conflito dentro das escolas. Os pais parece que se metem na educação dos filhos ali dentro da escola, mas a gente também tem que entender que os muros que separavam também foram derrubados. Né? Antigamente as escolas tinham muros, agora não tem mais. Né? Pode passar para mim. Pedagogia, educação e psicanálise são 3 coisas completamente diferentes, mas que a gente pode articular de alguma maneira. O que seria pedagogia? A pedagogia seria uma prática social. Né? O que seria a educação? É um campo cultural, quer dizer, as duas estão aí
dentro do mesmo campo, né? Da mesma dimensão, na verdade, né? E a psicanálise não tem nada muito a ver com isso diretamente, mas ela é um tratamento, quer dizer, trata de algo da desordem, né? Do adoecimento. Ela é uma espécie aí de avesso da pedagogia, né? A psicanálise seria uma voz da pedagogia dizendo o seguinte: olha, você não sabe tudo, né? Você, por mais que você sabe, sempre vai estar faltando alguma coisa, porque olha como é que aquela criança desmonta o seu papel de pedagogo, se desempodera, te desampara. Ora, como é que a gente pode fazer isso, né? E aí, mediante a esse quadro, como que a gente reage, né? A gente reage produzindo autoritarismos ou a gente reage percebendo o nosso próprio recalque daquilo que foi, da ordem daquilo que foi recalcado, ou seja, daquilo que foi esquecido, ou qual é a leitura que se faz, né? Muitas das vezes um pedagogo mobiliza as ciências psi, né? O psicólogo, o psicanalista, para poder dizer o que aquela criança tem. E que, na verdade, não resolve o problema do desmonte da figura pedagógica, né? Porque esse desmonte angustia o pedagogo, né? E não a criança, né? Mas o que a psicanálise pode entender aí é abrir espaços de fala, né? Abrir espaços de escuta também, né? Pode passar para mim. E aí a gente tem, por último, as assertivas pré-eliminares, né? A infância é uma etapa da vida, o infantil é o protótipo da constituição psíquica, portanto, um adulto pode ser infantilizado e uma criança pode ser adultizada, né? Quer dizer, os papéis podem se inverter justamente por conta disso, né? A psicanálise ela não trabalha com a distinção, porque o que acontece? Na pedagogia a gente tem aquele modelo de ensinagem, né? Ensino e aprendizagem, as duas coisas se complementando, né? Se completa. Na psicanálise você não tem completude na psicanálise, né? Você tem transmissão, né? E essa transmissão é da ordem do inconsciente, né? Quando você explica algo, eu não sei se o que eu estou falando aí é a mesma coisa que você está ouvindo, né? Quer dizer, quando eu falo algo é transmitido inconscientemente também para vocês, né? E é isso que a psicanálise vai falar, né? Quer dizer, psicanálise não se ensina, né? Na verdade, né? Porque ensinar é através de signos, né? Mas tem algo para além disso, né? É da ordem da contaminação mesmo. Por isso que eu tinha dito que a psicanálise é o avesso da pedagogia. Então, se ela não serve para tanta coisa, como que você pode justapor a pedagogia com a psicanálise? Justamente isso. A psicanálise ela é como se fosse um lembrete para o pedagogo de que ele tem um não saber ali em jogo e que esse não saber pode ser útil na formação educacional, né? Ou seja, fazendo um outro contraponto, a pedagogia trabalha com uma suposta disfunção do processo, né? Ou seja, persegue ali as leis que regem a proporcionalidade de educação, as teorias e tal, mas para a psicanálise isso não existe, né? É uma coisa utópica, né? Cumprir o juízo, porque é próprio da psicanálise, da linguagem, na verdade, produzir equívocos, né? Você tem outras conformações, né? Não tem univocidade, né? E aí é sempre um espaço aberto, né? A tarefa da educação é, apoiando no passado, manter uma abertura para o futuro, né? Você também tem essa questão aí. Eu acho que tinha muita coisa, enfim, eu separei muita coisa aqui, mas eu falei, eu acho que quase tudo, gente, não tudo, tá certo? Eu só falei algumas coisas aí desses aspectos pré-eliminares. Gente, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu estourei meu tempo, me deram tempo aqui demais e eu fui embora. Tá bom, Thiago? Que isso, Ronald, foram contribuições riquíssimas, surgiram bastante questões
E agora a gente vai retomá-las para poder responder, né, dialogar um pouquinho com elas, né, porque é um debate bastante rico, né, por conta da questão da como a psicanálise, né, pode contribuir aos profissionais da educação, né, e especialmente na questão da discussão do gênero e das sexualidades, né. Então, assim, Jairo, pode trazer o professor Fábio também. Eu vou fazer as perguntas, o Jário vai fixá-las na tela, mas eu vou fazer aqui algumas perguntas. Vou fazer o bloco de 3 para poder também otimizar o tempo, tá bom? A Gilda Maria pergunta: quando o professor Fábio falou com a questão do Brasil ser um país muito mais ansioso do mundo, ela pergunta, né? Mais ansioso do mundo? Como assim? Eu acho que ela queria entender um pouquinho o que impacta de fato o Brasil ser o país mais ansioso. Mais uma outra pergunta. Claudinei Katrina me fez lembrar um trecho de uma música dos Racionais. Todo favelado é um universo em crise. Na verdade, ela faz um comentário, se o professor Fábio puder comentar também. Mais uma. Marcelo Alves. Os Titãs cantaram que a televisão me deixou burro demais. A internet está deixando muitos, entre parênteses, né, burro demais. Nomofobia tornou-se toxicomania. E o que o professor Fábio pensa? Vou botar mais uma, tá bom? Palavras fêmeas. Existe um senso comum que diz que o pobre não sofre de transtornos psicológicos? Esse dado aí é vendido, acho que é vendido contrário a essa ideia. Não deu para entender um pouquinho. Deve ser algum erro de digitação, tá bom? Pode ficar à vontade, professor Fábio, porque assim é bom que o professor Ronald descanse um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Na primeira questão em si, ela pergunta sobre os dados. São dados da OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. E quando a OMS constata isso, ela constata por meio de dados, investigações, que são analisadas, inclusive, de forma muito... que não existem erros, né? A gente, quando fala de OMS, a gente fala de Organização Mundial da Saúde. A gente não está falando de algo dentro de um país, e sim algo mundial. E a ciência global está vinculada à OMS. Não só, por exemplo, se você defende a vacina, defenda a OMS, porque a OMS que esteve ali cooperando e fazendo com que adiantasse os projetos, a fabricação de vacina, né, principalmente pelo mRNA, que já existia há 30 anos. O que aconteceu agora foi a gente utilizar a vacina porque não tinha como esperar mais. Mas a vacina de mRNA já é algo que já tem há muito tempo. Tá? Em relação ao pobre não ter transtorno, que é engraçado, infelizmente tem. Tem sim. Eu tenho centro de pesquisas e, na realidade, são muitos transtornos. Só que, infelizmente, às vezes o pobre não tem acesso a psicólogos, a psicanalistas. E esse não acesso pode ser até por falta de conhecimento, porque existe, sim, tratamento gratuito. Né? Então, na realidade, a gente tem que se conscientizar muito disso. As pessoas, elas têm a mania de sair culpando já de antemão qualquer coisa, por qualquer coisa em si. Hoje eu não estou bem, a culpa é do tempo, o tempo, que raiva que eu tenho de você. Não, não é bem isso. Então, você tem que analisar que, por exemplo, eu fiz o meu mestrado em psicanálise e também a formação, lembrando que psicanálise não é graduação, gente. Então, eu fiz no Instituto Gaio, de São Paulo. E no meu mestrado, eu tive que atender pacientes, e esses pacientes eram pacientes que não tinham condições financeiras. Ou seja, o Instituto Gaio também está vinculado a ONGs, ele atende gratuitamente, e eu atendi muitas pessoas muito pobres mesmo, e que tinham transtornos. E dentro do meu departamento, gente, eu tenho meu departamento não só no Brasil, tenho também pesquisas em Portugal, tenho nos Estados Unidos, tenho na Bolívia, porque eu sou cientista no Hospital Martin Doc Valley, na Bolívia, e tenho acesso também a outros países em relação às universidades que eu estou vinculado. E
Tem, sim, estatisticamente, muito transtorno em pobre. Eu posso dizer que as pessoas pobres têm até mais transtornos do que pessoas que estão já com um ponto de equilíbrio maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de Portugal, que tem muito menos transtorno que o Brasil, a razão disso está vinculado ao próprio processo educacional histórico e também pelo fato que as pessoas utilizam menos rede social e fazem mais leitura. Um exemplo, Tiago, que eu posso dar, eu sou dono de 2 jornais aqui. E no Brasil eu tenho algumas colunas que vocês podem ler. Eu tenho coluna no UOL, Tecmundo, Mega Curioso, Resiliência Meg, entre outras. O tempo de leitura do que eu escrevo aqui em Portugal, ele chega a ser 10 vezes maior que o tempo de leitura do que eu escrevo no Brasil. Nossa. Simplesmente, muitos casos leem o meu título e não leem o conteúdo completo. Aqui não. Aqui a cultura é de leitura, ler o conteúdo completo. Inclusive, meu enteado veio do Brasil para estudar aqui e ele teve que se esforçar para conseguir chegar no patamar de nível educacional e aqui a escola pública. Ou seja, ele veio de uma escola privada no Brasil e teve que correr atrás de tentar chegar ao nível da escola pública aqui em ensino. Né? E falando em educação, inclusive, a gente está em estado de alerta de emergência, porque o Brasil não tem universidade nem entre as melhores do mundo, entre as 300, se não me engano, melhores do mundo, não tem. Então, o nível de educação está caindo cada vez mais, e isso tem muita relação com a própria educação. E eu estou fazendo um estudo em que participam 50 professores, em que, de forma unânime, dizem: está difícil ensinar, Fabiano. As crianças pensam que sabem mais do que nós. Os jovens pensam que sabem mais do que nós. E discutem, estão agressivos, não conseguem ler. Olha, eu fiz um estudo sobre TDAH porque, no meio da pandemia, professores de diversas faculdades e escolas do Brasil me procuraram no centro de pesquisa dizendo que, assim que estava começando a voltar às escolas presenciais, que não conseguiam ler uma página. Então, essa é a preocupação que todos nós temos que ter. Tá? A outra pergunta depois, uma foi do pobre, outra foi... Calma aí. Tem uma outra aqui, ó. Não tem como pensar em sociedade do cansaço e não relacionar a uberização e precarização. De que maneira isso relaciona-se ao mal-estar e como isso atinge o campo educacional? Fazer mais uma, né? Porque aí já emenda. O aumento, Daniela Souza, o aumento da oferta de cursos de graduação à distância, sobretudo na área de educação e nas faculdades privadas, seria uma consequência da sociedade do cansaço? Bom, em relação à primeira pergunta, nós temos que nos adaptar a toda essa mudança social que a gente vive. O maior problema é que o processo educacional é antigo. Ele não se adaptou ainda à nova realidade que a gente está vivendo. Então, por exemplo, quando a gente teve o estudo EAD online, ninguém estava preparado para isso. E aí você acessa ali a tua plataforma, só que você não consegue ter foco atencional porque a notificação está tirando a atenção. Ou seja, o que seria o ideal? Forneça, então, aparelhos em que você só possa ter acesso à plataforma e não consiga ter acesso a mais nada. É isso que tem que acontecer, porque uma criança não consegue. Ontem, não vou citar nomes, mas uma criança me pediu ajuda aqui, pessoa da minha família, falando: olha, eu não consigo prestar atenção. O que eu faço? Eu não consigo ler, o que eu faço? Mas o que você pensa? Eu penso no meu celular, eu penso que eu tenho que ver o que está acontecendo. E eu não consigo ter controle em relação a isso. Então, eu já comecei a imaginar a anatomia do cérebro e os milhares de cérebros que eu já vi em sua neuroimagem e já constatei a dimensão da região do sistema límbico e do córtex pré-frontal. Aí eu pensei, caramba, tem que mudar todo um hábito, uma rotina dessa criança que não é por curto tempo. Não é por curto tempo. E uma outra questão é que os professores precisam também se adaptar.
Professor, se você... Eu falo porque eu sou professor também. Se você está perdendo para o youtuber, é porque ele está sendo professor melhor que você. Se aquele youtuber está dando aulas ali, que está prendendo atenção, eu sigo vários professores e youtubers que estão arrebentando no YouTube. Eu adoro as aulas dele, até prende a minha atenção também. Então, se reinvente, porque não somos soberanos, é impossível, porque vamos morrer e todos nós teremos o mesmo fim, é igual, independente de quem você foi, deixou de ser. Não se fazem mais estátuas hoje em dia para as pessoas. Então, o que a gente tem é que aprimorar-se. A gente tem que desenvolver a nossa capacidade de criatividade, aprimorar a neuroplasticidade para desenvolver a criatividade. Eu escrevi um estudo sobre isso, como desenvolver a criatividade. Tem outro que são técnicas de memorização, mais de 30. Agora eu fico pensando, será que um jovem daquele, uma criança que não está conseguindo memorizar, vai conseguir ler o meu estudo? Eu deixo essa pergunta. Então, toda essa questão de capitalismo, mercantilismo, todas essas questões são questões que partem do princípio de uma evolução, porque lá no passado também queríamos coisas. Lá no passado também queríamos adquirir coisas melhores, porque isso está no instinto humano. Isso faz parte do instinto humano. A recompensa faz parte do instinto humano. Como o professor bem disse ali, nós, com o anticoncepcional, tivemos a liberdade de ter prazer. Mas não é só esse prazer que a gente quer. A gente quer vários prazeres, nunca é o suficiente, porque a dopamina é viciante. Então a culpa é de quem? A culpa é nossa. Se você está viciado na rede, a culpa é tua. Você não teve controle. Poxa, mas a culpa não é do meu pai, dentro da psicanálise? Sim, também. Ele não formatou uma personalidade curiosa em você. Ele pegou e deixou o acesso ao celular desde o início, ao invés de tentar te ajudar, tentar formatar ali uma personalidade. Eu vou falar uma coisa aqui curta. Eu vou começar a assessoria agora de um menino que saiu na imprensa, de 13 anos de idade, que está indo para a medicina. 13 anos de idade, está indo para a medicina. Eu vou colocar a matéria dele aqui agora no Correio Brasiliense. Fechei contrato com a mãe dele, que eu faço também assessoria e consultoria de muitas crianças de superdotação, por exemplo. E aí eu perguntei para a mãe, tudo bem, ele tem um alto QI, mas com certeza vocês, desde o início, formataram uma personalidade curiosa, com vontade de estudar. Ou seja, ele usou o alto QI mais a vontade e o gosto de estudar para chegar onde chegou. A ela. Isso mesmo. O pai dele. Ou seja, se você... A criança está ali, papai, 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 mamãe, mamãe, mamãe. Pega o celular aqui. Ou então você mesmo está lá, tirando foto. Você está ensinando a ele justamente isso. E se você raciocinar bem, se você está lá tirando foto, no TikTok, dançando, você pode ter um transtorno. Porque existe uma necessidade de aparecer. Então, se você está ali dançando no TikTok, é para os outros verem, porque senão você não estava no TikTok dançando. Então, você precisa pensar, fazer um autoconhecimento, uma autoanálise, pensar se você está precisando de ajuda, porque quando desencadeia o transtorno, todos nós aqui, psicanalistas, sabemos disso, é irreversível. Sabemos que não tem cura. E a neurociência explica da seguinte maneira: houve uma mudança anatômica no cérebro. Por isso que desencadeia o transtorno. Mudou anatomicamente. Estamos falando desde morte neuronal, desde não ter a neurogênese, desde a atrofia dos neurônios, de várias circunstâncias dentro da neurociência. E a última pergunta sobre mais pós-graduações, mais cursos. Eu não vejo problema nisso, porque quanto mais pós-graduação você tiver, quanto mais cursos você tiver, se torna mais competitivo, menor o valor para uma população do poder aquisitivo baixo. Então, hoje, eu, por exemplo, tenho uma assessoria acadêmica em que eu resolvo situações, né, como um coach professor. Né? Se todos os professores que estão aqui estiverem interessados em saber participar, eu explico. Por exemplo, o ex-diretor da Federação Espanhola de Futebol
Jorge Atia Carreteiro, por 20 anos, diretor da Federação Espanhola, falou: Fabiano, com 79 anos, não tenho condições de ficar indo para a universidade, voltando. Eu quero me formar em antropologia, você me ajuda? Sim. Esse é o coach professor. Essa é a nova tecnologia, é o novo jeito de dar aula. Ou seja, no seu tempo. E aí eu falei com ele: quais os dias da semana você pode? Esse. Igual aquele professor de inglês hoje em dia, que marca a hora e online, 1 horinha por dia, ali, uma vez por semana. É o que eu faço com várias pessoas. E sabe o que eu fiz, Thiago? Sabe o que eu fiz, Ronald? Comecei a fazer meus cursos prontos, vender para a universidade e dizer para elas que eu não tenho tempo de dar aula. Porque eu prefiro ser coach de pessoas que não têm tempo, precisam se formar, precisam estudar, e eu posso dar as aulas particulares para eles. Então, eu acredito que mais cursos, mais faculdades, mais universidades, uma maior competição, mais contratação de professores, e são os professores que precisam se reinventar para também ganharem mais. Eu conheço, sou amigo de professores que estão ganhando muito, muito. Só que eles estão fazendo o quê? Eles não só dão aula, mas eles estão fazendo congresso, eles estão palestrando, eles estão com seus livros, eles estão se reinventando e estão se beneficiando com isso. Eu conheço um que só na internet está ganhando uma nota, está ganhando muito na internet. Então, o professor tem que fazer isso, se reinventar. É isso. Tá ótimo. Muito obrigado, professor Fabiano. Tem algumas perguntas aqui, professor Ronald. Ronald, vamos lá. Professor, como o senhor estabelece a relação entre o mal-estar e o processo de desconstrução dos discursos fundantes que estabelece estereótipos comportamentais como forma de opressão? Essa é a primeira pergunta do Ademário Borges. Segunda pergunta, Tatiane Barreto. São transformações que trazem impacto no social até os dias de hoje? Ela faz um comentário e faz a pergunta, né? Mas pergunto, que liberdade é essa? Bauman fala muito bem isso, né? E a terceira pergunta do Eduardo Madeiro, o que diz os estudos de Bauman sobre a sexualidade e gênero nesse homem pós-moderno fragmentado? Boas perguntas, boas reflexões de hoje, né, pessoal? Acho que foi bastante produtivo. Eu posso começar dizendo o seguinte, que o sonho, o desejo de todo neurótico é corrigir na educação dos filhos, né, aquilo que ele julga errado na educação que ele recebeu, né? Então, isso é um problema, né? Quer dizer, a cada transformação da sociedade, ou seja, cada geração, né? Cada etapa geracional, vamos colocar dessa forma, a gente entra na neurose de corrigir na educação dos nossos filhos aquilo que vou dar para o meu filho, tudo aquilo que eu não tive. Não, mas aí você está projetando a tua própria falta em cima dos seus filhos, né? Quer dizer, isso faz a gente pensar, né? Isso faz a gente pensar com relação a essas transformações, esses discursos que produzem estereótipos. O Foucault também ajuda bastante a gente pensar nisso, porque os discursos, eles produzem a gente, né? Quando a gente fala e discursa sobre um judeu, a gente tem uma representação sobre esse judeu, né, na nossa cabeça. E que, na verdade, quando você se depara com esse judeu, e aí, por exemplo, um ashkenazim europeu, ou um sefardita, né, mais ortodoxo, e as múltiplas variantes desse judeu que está univocicado, né, ou dito de outra maneira, unívoco na representação mental, aí dá um problema, né? Porque aí você produz estereótipo, né?
Um outro ponto também interessante é que esses discursos que produzem estereótipos, né, dentro da escola é justamente esse. Quando você fala assim, esse menino tem um problema, isso é um discurso que implanta estereótipo. Né? O que esse menino tem? O que esse menino tem? Isso é um discurso de estereótipo, quando você faz essa pergunta. Seja para o psicanalista, para o psicólogo, porque, na verdade, é o educador que está angustiado por aquilo que ele não sabe. Esse é o ponto. E na verdade, o que acontece é da ordem do não saber mesmo. Trabalhar com educação é da ordem do não saber. Né? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele realmente não ficava sentado na cadeira. E eu ouvi alguns educadores dizendo, os professores dizendo, quando eu perguntando o que você faz, né, mediante essa situação. Alguns professores dizem, não, por fim eu deixo ele fazer o que ele quiser. Não, mas isso também é mais perturbador do que a etapa antes, né? Não, mas isso também não, porque fazer o que ele quiser também, a gente cai aquele problema de você não dar uma direção. Né? E aí surge no insight enfim, por isso que o Freud fala para os educadores fazerem terapia, eu faço terapia, mas é justamente isso. O que está de recalcado em mim? Eu me trato para educar. Eu parto desse pressuposto, sabe? Então, o que eu fiz? Aquele menino não para na cadeira. O que eu fiz? Eu peguei a turma inteira, fui lá para baixo explicar sobre história e fazer uma encenação das grandes navegações. Pronto, o menino sossegou. Ele prestou atenção na minha aula inteira. Há relatos, por exemplo, de um menino ficar o tempo todo ali no ventilador, olhando o ventilador o tempo todo. Né? E aí passa os dias, passa as semanas, e aí a professora teve um insight, e a professora resolve construir um catavento. Aquele menino se descola e vai fazer o catavento. Ele tinha um autismo leve, né? Então, quer dizer, são essas maneiras, mediante a angústia, né, mediante ao fato de você não saber, que os espaços, né, acontecem, as aberturas, né, as fissuras. Né? A outra questão, só fala para mim a última, Thiago, só para eu poder não deixar ninguém... A última, tá. Perdi. Eduardo Madeiro pergunta, o que diz os estudos de Bauman sobre a sexualidade e gênero nesse homem pós-moderno fragmentado? Então, aí a gente vai ter que ler o mal-estar da pós-modernidade, a gente vai ter que ler o mundo líquido, né? Eu sei que realmente tem uma discussão aí, que eu não vou poder entrar a fundo, mas tem uma crítica às políticas de identitária, tá, no Bauman, tá, com relação a isso, com relação a gênero e sexualidade, tá bom? E aí eu posso fazer até um gancho aqui da Elizabeth Roudinesco também, que é historiadora e psicanalista, num livro que ela lançou, O Eu Soberano, que também tem essa crítica que ela chama de derivas identitárias, né? Mas é um caminho que eu posso falar para você, tá bom? Pode falar, pode continuar, Thiago. Tá, tem um comentário e uma última pergunta. Sim. Comentário na verdade, do próprio professor Fabiano. Então, vou para a pergunta. Uhum. Márcia pergunta, professor Ronald, em que medida a psicanálise pode atuar na cultura quando, visivelmente, ela é usada como arma de gozo absoluto de uns em detrimento de determinados grupos? Essa é uma questão muito boa, viu, Márcia? Se você dá uma olhada ali na década de 70, a partir do maio de 68 e
Lacan, Deleuze, Derrida, Foucault e etc., você vai ver que todos eles tinham realmente um engajamento, né? E esse engajamento é entendido como intervenção na cultura, tá? Há sim uma intervenção da psicanálise na cultura. E aí eu posso até abrir o campo e dizer que essa psicanálise que intervém na cultura resulta numa psicanálise aplicada, tá? Isso é quando você tem isso, você tem a psicanálise aplicada, tá bom? E aí realmente eu concordo. Visivelmente você tem ela pode ser apropriada, quer dizer, a psicanálise ela é trabalhada um a um, tá? A primeira coisa também que a gente tem que entender, né? Essas intervenções elas são pontuais, tá? De fato você tem arma de gozo, sim. E aí eu posso até dar um encaminhamento aqui, talvez religioso, tá bom? E aí a dimensão religiosa utilizando a psicanálise como arma de gozo. Olha, Márcia, isso dá uma discussão absurda e dá outro curso de extensão desse. Porque você vai ter que entrar ali na discussão do Freud com o Fichte, você vai ter que entrar na discussão do futuro de uma ilusão e a ilusão de um futuro, que são as duas obras que estão conversando sobre isso, né? Fazer uma leitura rigorosa nesses termos, né? Separando as coisas para que as coisas não entrem e façam um corpo só, né? Faça um, né? Não pode haver identificação nessas duas leituras, né? Primeiro você separa, para depois você ver que relação tem uma com a outra, né? Porque senão, de fato, você resulta nessa arma de gozo que você está falando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né? A psicanálise ela é um tratamento, ponto, que extrapola a clínica, ok, mas ela é um tratamento um a um, sabe? Essas são as bases, assim, bem básico mesmo, sabe? Do fundamento psicanalítico, tá bom? Eu só dei um encaminhamento porque realmente é uma pergunta muito importante e que se estende também. Tá bom, Tiago? Eu agradeço, viu? Muito obrigado aí a todos que estiveram com a gente, tiveram a paciência de me ouvir, tá bom? Tá ótimo, professor Ronald. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma noite que trouxe algumas questões interessantes para a gente poder refletir a partir do curso, né, dos objetivos desse curso. E gostaria de pedir licença também, antes da gente encerrar, que o Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade, que é coordenado pelo professor Jonas Alves, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele também atua no programa de pós-graduação em educação da mesma universidade. Atualmente ele ocupa um cargo de gestão, que ele é pró-reitor de assistência estudantil. Espero que não tenha falado errado, se é assistente estudantil mesmo. E gostaria de ressaltar que o nosso laboratório ele defende uma educação pautada nos valores sociais, uma educação socialmente referenciada e que defende a ciência enquanto uma intelectualidade que faz parte da profissão do professor, enquanto uma educação que preza pelos direitos humanos, pelos valores sociais, como um bem social, como está posta até mesmo nos nossos marcos legais. E que o exercício da profissão, né, como o Paulo Freire mesmo fala, né, professora Cíntia não, mostra o quanto o papel do professor para uma defesa de uma educação pública, laica, que respeita a diversidade, que respeita a contribuição de todos os povos que estão representados no chão da sala de aula, que, na verdade,
o professor ele não está ali somente para poder precisa ter sim o reconhecimento financeiro, porque a precarização docente que acontece de forma tão intensa no Brasil, principalmente nos últimos anos, e que chegou de forma tão intensa também nas universidades, nos cursos de formação, o que mostrou também que quanto os dados já mostraram, né, nos últimos dados saíram, o quanto diminuiu o número de pessoas que estão interessadas em cursar uma universidade. Quando a gente olha isso para os cursos de formação de professores, essa situação se agrava muito mais, porque, assim, o que nós defendemos é uma educação pública, republicana, laica, e que o interesse maior é para uma educação desinteressada, como Grant fala, né? Que a gente não possa ter imbuída nos nossos valores o valor capitalista de querer simplesmente ter os meios de ganhar vendendo certas situações que, na verdade, não corrobora com a defesa de uma educação pública, né? Então, acho que seria bom a gente deixar registrado aqui essa situação, né? E agradeço muito a participação, né, de vocês, do tempo livre, do tempo que vocês disponibilizaram para a gente nesse curso. E nossa última aula será terça-feira, aguardamos todos nesse mesmo horário, né, de terça-feira, das 7 às 21, das 19 às 21 horas, tá bom? Um abraço para todos e boa noite.